Olhando para estas paredes, para a madeira do chão que range com meus passos lentos e para as roseiras que plantei no jardim, é fácil pensar que esta casa foi construída com tijolos e cimento. Mas isso é só metade da verdade. A outra metade, a mais pesada, foi erguida com as minhas dores, com o meu silêncio e, principalmente, com a força que eu nem sabia que tinha. Para quem via de fora, a minha vida era um porta-retrato perfeito. A esposa de Antônio Guimarães, o respeitado dono da farmácia, a mãe exemplar de duas meninas lindas, uma mulher de fé que nunca perdia uma missa. Mas dentro de casa, e dentro da minha própria alma, o ar era rarefeito, frio. A verdade é que o coração do meu marido não me pertencia. Ele pertencia a alguém que a cidade inteira considerava um santo, o homem que ouvia minhas confissões e me dava a hóstia aos domingos. Meu nome é Alba Guimarães, e hoje, aos 78 anos, o tempo já amaciou as arestas mais cortantes da memória, mas não apagou a clareza dos fatos. Decidi quebrar um voto de silêncio que mantive por quase 50 anos, não por vingança, mas porque histórias como a minha não podem morrer no esquecimento. Vou levar vocês de volta para 1974, para a poeira e o sol forte de Trindade do Sul, uma cidadezinha onde a reputação era tudo, e a verdade era um luxo que poucas mulheres podiam se permitir. Vou contar como a traição mais impensável não me destruiu, mas me deu as ferramentas para construir, com minhas próprias mãos, a vida e a mulher que sou hoje. Esta não é uma história sobre perdão, é uma história sobre poder. A história de como perdi minha fé nos altares para encontrá-la no único lugar onde ela jamais poderia ser traída, dentro de mim. Antes de mergulharmos fundo nesse passado, me faz um favor, um carinho. Me conta aqui nos comentários de qual cidade, de qual cantinho deste mundo você está me ouvindo agora. Eu adoro saber até onde minhas palavras viajam. Gosto de imaginar o rosto de quem recebe a minha história. É como se todos nós estivéssemos sentados juntos aqui na minha varanda, tomando um café fresco. Saber que não estou sozinha me dá ainda mais coragem para continuar. Porque o que eu vou revelar não é apenas sobre a hipocrisia de um casamento e de uma paróquia inteira, mas sobre o despertar de uma mulher que foi ensinada a servir e a se calar, e que aprendeu, da forma mais amarga e mais libertadora, a se colocar em primeiro lugar, custasse o que custasse. Preparem o coração, porque o meu levou décadas para se acalmar. Nossa vida em Trindade do Sul era regida pelo sino da igreja e pelo sol a pino. A cidade era um emaranhado de poucas ruas de terra vermelha, que virava lama na chuva e poeira na seca, cobrindo as folhas das árvores e as almas das pessoas. No centro de tudo, a praça com seu coreto enferrujado e, vigiando a todos, a igreja matriz, com uma torre alta que parecia furar o céu azul. A vida social acontecia nas calçadas ao entardecer, quando o calor dava uma trégua e as comadres puxavam suas cadeiras para fora, com os olhos atentos a cada passo, cada sacola de compras, cada visita inesperada. Era um lugar onde não existiam segredos, apenas verdades adiadas. Todos sabiam da vida de todos, ou pelo menos achavam que sabiam. E a minha vida, para todos os efeitos, era um livro aberto de virtudes e boa fortuna, um exemplo a ser seguido. Minha casa, na rua principal, era o palco dessa perfeição. Eu a mantinha impecável, um santuário de limpeza e ordem. O chão de cimento queimado brilhava, encerado toda semana até eu conseguir ver meu reflexo cansado nele. O cheiro era sempre de bolo de fubá saindo do forno e de alfazema nos lençóis passados a ferro com esmero. Era meu domínio, meu reino de mulher casada, mas também minha prisão silenciosa. Cada objeto no lugar, cada toalha de crochê alinhada sobre os móveis, era um testemunho do meu zelo, da minha dedicação em ser a esposa que minha mãe me ensinou a ser. Era um esforço diário para provar, para mim e para os outros, que eu era digna da vida que tinha, que eu merecia o respeito que o sobrenome Guimarães carregava naquela cidade. A rotina era meu alicerce e minha âncora. Acordava antes do galo cantar, preparava o café forte que Antônio gostava, o leite morno para Lúcia e Clara,
Minhas duas meninas, que eram a luz dos meus dias. Enquanto ele se aprumava para abrir a farmácia, eu arrumava as meninas para a escola, trançando seus cabelos e dando a bênção na porta. O resto do dia era uma sinfonia de tarefas domésticas. Lavar roupa no tanque, quarando as brancas sob o sol, cozinhar o almoço e a janta, costurar as bainhas das calças dele e os vestidos floridos delas. Era um trabalho invisível, que se desfazia todos os dias para ser refeito no dia seguinte. Um ciclo infinito que me mantinha ocupada demais para pensar, ocupada demais para sentir o vazio que começava a crescer sutilmente em meu peito. Antônio era uma figura na cidade. Doutor Antônio, como o chamavam, mesmo sem nunca ter pisado numa faculdade de medicina. Era o homem que tinha o remédio para a dor de dente, para a febre do recém-nascido, para o mal-estar da alma. Sempre com uma palavra de conforto, um sorriso contido, a camisa impecavelmente branca. Para o mundo, ele era o provedor, o marido exemplar que me dava uma vida confortável e segura. Ele saía de casa com um beijo protocolar na minha testa e voltava ao anoitecer, trazendo consigo o cheiro asséptico da farmácia. Eu o recebia com o jantar na mesa, a casa em silêncio, as crianças já de banho tomado. Cumpria meu papel à risca, esperando em troca o afeto que, eu notava, ele distribuía com mais facilidade aos seus clientes do que a mim. A mesa de jantar era nosso campo de batalha silencioso. Ali, a distância entre nós se tornava palpável. Um terceiro convidado indesejado. Eu me esmerava no preparo da comida, seu prato preferido, uma carne de panela com batatas que desmanchava na boca. Mas os elogios eram raros, quase automáticos. Ele comia com os olhos, distantes, imerso em pensamentos que claramente não me incluíam. Falava sobre a política da cidade, sobre o novo estoque de remédios, sobre um cliente que não pagou a conta. Eram monólogos, não conversas. Eu fazia perguntas, tentava criar uma ponte, mas minhas palavras pareciam bater num muro invisível e voltar para mim, carregadas de uma solidão que me fazia sentir frio, mesmo no calor abafado das noites de Minas. A comida esfriava no meu prato e a angústia se aninhava no meu estômago. Meu verdadeiro refúgio eram minhas filhas. Lúcia, com seus 7 anos e olhos curiosos, e a pequena Clara, de 5, com um sorriso que desarmava qualquer tristeza. No quarto delas, sentada na beirada da cama, o mundo voltava a ter cor e sentido. O cheiro do sabonete infantil, o toque dos seus cabelos finos enquanto eu os escovava, as histórias de princesas e bichos falantes que eu inventava para fazê-las dormir. Era nesse pequeno universo que o amor era simples, verdadeiro e incondicional. Elas me abraçavam com uma força que me reerguia, me olhavam com uma admiração que me fazia sentir importante de verdade. Eram a minha plateia, o meu propósito. Eu suportava a frieza das noites e o silêncio dos jantares por elas, para que tivessem o lar perfeito que eu acreditava que mereciam. A pressão social era constante, personificada na figura de Dona Maricota, nossa vizinha da frente, cujos olhos eram mais eficientes que qualquer vigia noturno. "Você é uma mulher de sorte, Alba", ela me dizia, sempre que me encontrava no portão. "Um marido bom, trabalhador, que não bebe e não joga. Tem que agradecer a Deus todos os dias." Eu sorria, um sorriso ensaiado que não alcançava meus olhos, e concordava. Cada elogio era uma pequena faca que me lembrava do meu dever de sentir uma felicidade que não era completa. Como eu poderia reclamar? Como ousaria admitir para alguém que a sorte que todos viam me parecia, às vezes, uma gaiola dourada? Confessar minhas angústias seria uma afronta, uma ingratidão imperdoável aos olhos daquela gente. E a noite chegava. Era o momento mais difícil. O quarto, que deveria ser o ninho do casal, transformava-se num deserto gelado. Deitávamos na cama de casal e um abismo se abria entre nós. O toque se tornou raro, burocrático, quase uma obrigação que ele se apressava em cumprir, ou mais frequentemente, em evitar. As desculpas eram sempre as mesmas: o cansaço do trabalho, uma dor de cabeça,
a preocupação com os negócios. Eu, no escuro, remoía a culpa. O que havia de errado comigo? Será que eu não era mais bonita? Será que meu corpo, depois de 2 filhas, não o agradava mais? Eu me encolhia na minha metade da cama, sentindo o calor da minha própria vergonha, enquanto ouvia sua respiração calma e distante, como se ele já estivesse dormindo em um mundo onde eu não podia entrar. Sua ausência começou a ganhar um disfarce nobre: a devoção. Antônio, que sempre fora um católico de missa de domingo, passou a se envolver com uma dedicação fervorosa nas atividades da paróquia. Reuniões do conselho, organização de quermesses, campanhas de arrecadação. Sua distância de casa era justificada por um propósito maior, um trabalho para Deus, algo que ninguém, muito menos eu, poderia questionar. É pelo bem da nossa comunidade, Alba, ele dizia, e sua voz carregava um tom de santidade que me desarmava. Ele estava se tornando um homem público, um pilar não só do comércio, mas também da fé local. E enquanto a cidade o admirava por sua piedade, eu sentia que estava perdendo meu marido para a casa de Deus, muito antes de saber quem realmente morava nela. A voz da minha mãe ecoava em minha cabeça, um manual de instruções para a esposa perfeita que eu me esforçava para ser. O homem chega cansado da rua, minha filha. Ele precisa de paz, de comida na mesa e de silêncio. Não o amole com seus problemas, com suas bobagens de mulher. Ela me ensinou a engolir o choro, a disfarçar a tristeza e a colocar as necessidades dele sempre em primeiro lugar. O casamento era uma cruz que a mulher deveria carregar com um sorriso no rosto. Essas lições, passadas de geração em geração, eram a minha programação. Elas me convenciam de que o erro estava em mim, na minha incapacidade de ser a esposa serena e contente que ele e a sociedade esperavam. A falha era minha, não dele. No entanto, mesmo com toda essa programação e autocrítica, uma pequena semente de rebeldia, de dúvida, começou a brotar no solo da minha alma. Era algo quase imperceptível, uma sensação estranha que me assaltava em momentos de distração, enquanto eu estendia a roupa no varal ou olhava a chuva cair pela janela. Uma voz baixinha, lá no fundo, que ousava perguntar: e se a culpa não for sua? Eu a abafava rapidamente, com medo do que essa pergunta poderia significar. Mas ela estava lá, uma minúscula rachadura na parede da minha resignação. Era o primeiro sinal de que a mulher que todos viam estava prestes a descobrir a força que se escondia por trás de seu sorriso conformado. Uma força que, em breve, seria testada de maneira brutal. A primeira rachadura na minha vida perfeitamente rebocada não veio com um estrondo, mas com a chegada de um homem. Não um amante, não um rival no sentido clássico, mas alguém muito mais perigoso. Um ideal. Padre Ramiro chegou à Trindade do Sul numa manhã de domingo, substituindo o velho e alquebrado Padre Cícero. Ele era jovem, tinha um sorriso largo, olhos que pareciam enxergar o fundo da nossa alma e uma energia que contagiou a cidade adormecida. Suas missas não eram mais o murmúrio sonolento de antes. Eram eventos. Ele gesticulava, sua voz subia e descia com paixão. Falava de um Deus de amor e de comunidade de uma forma que ninguém ali jamais tinha ouvido. Todos ficaram encantados, inclusive eu. Pensei, com uma ponta de esperança, que aquela fé renovada pudesse, de alguma forma, soprar para dentro da minha casa. A primeira vez que o padre jantou conosco foi a convite de Antônio, que se tornara, quase que, da noite para o dia, seu maior admirador e braço direito. Eu me esmerei como nunca. Preparei uma galinhada caprichada, usei a toalha de mesa mais bonita, aquela bordada à mão pela minha avó. Padre Ramiro entrou em nossa casa e a preencheu com sua presença. Ele elogiou a comida, me fez perguntas sobre as meninas. Tinha uma simpatia fácil e cativante. Mas enquanto eu me movia entre a mesa e a cozinha, percebi algo que me gelou a espinha. A conversa entre ele e Antônio. Era uma torrente, uma explosão de ideias, de risadas, de cumplicidade. Antônio,
Meu marido silencioso e distante estava ali, vibrante, vivo, com os olhos brilhando. Ele nunca olhava para mim daquele jeito. Aquele jantar se tornou o primeiro de muitos. Logo, a presença do padre Ramiro em nossa vida se tornou uma constante, uma rotina sagrada. Toda quarta-feira, a cadeira na cabeceira da mesa, que antes era do meu sogro falecido, pertencia a ele. A amizade deles floresceu sob os olhares de aprovação de toda a cidade. Iam pescar juntos no rio aos sábados, e Antônio voltava com cheiro de mato e uma alegria que não era para mim. As longas reuniões na sacristia, que se estendiam pela noite, eram vistas como prova da dedicação do meu marido à obra de Deus. Que amizade abençoada, diziam as beatas. Seu Antônio encontrou um guia espiritual. Eu sorria e concordava, enquanto sentia uma ponta de algo que eu não ousava nomear fincar em meu coração. Foi então que os detalhes começaram a me atormentar. Pequenas peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar. O perfume do padre, por exemplo, era uma colônia de sândalo, diferente de tudo que se encontrava em Trindade do Sul, e o cheiro ficava impregnado nas camisas de Antônio, um fantasma aromático de sua presença. Às vezes, meu marido usava uma expressão, uma forma de argumentar sobre política ou sobre a vida, e eu reconhecia nela o eco exato das palavras do padre no sermão de domingo. Era uma invasão sutil, como se Ramiro estivesse lentamente ocupando os espaços dentro da minha casa, dentro do meu casamento, e até mesmo dentro dos pensamentos do meu marido. Era uma intimidade da qual eu estava completamente excluída. O momento mais nítido, a imagem que se gravou na minha mente como uma fotografia queimada, aconteceu numa dessas quartas-feiras. Eu tinha acabado de servir o café, a fumaça subindo das xícaras. As crianças já dormiam. O padre contava uma história sobre seu tempo no seminário, e Antônio o ouvia, hipnotizado. Eu levantei os olhos do meu bordado e os vi. Ramiro parou de falar por um segundo e olhou para Antônio. Meu marido sustentou o olhar. Não foi um olhar de amigo, não foi um olhar de admiração. Durou apenas um instante, mas continha um universo de segredos, de compreensão mútua, uma cumplicidade tão profunda e exclusiva que me senti como uma estrangeira na minha própria sala de jantar. Naquele segundo, o ar me faltou. Aquilo não era amizade. Era outra coisa. Meu mundo interior se partiu em dois. De um lado, meu instinto, a sabedoria animal de mulher, gritava que havia algo terrivelmente errado ali, algo profano acontecendo sob o teto da minha casa. Do outro, a razão, a lógica, a voz da minha mãe e da sociedade me acusava de loucura. Ciúme de um padre? Era um pensamento blasfemo, absurdo. Eu me sentia suja só de cogitar tal coisa. Passei a me confessar com mais frequência, como se para espiar o pecado da minha própria desconfiança, ajoelhada no confessionário escuro, contando minhas angústias para um Deus cuja face para mim era a mesma do homem que assombrava meus pensamentos. Estava presa. Se eu falasse, seria a louca, a ciumenta, a pecadora. Se eu me calasse, a suspeita me comeria viva por dentro. Juntei toda a coragem que me restava, e numa noite em que a ausência dele no nosso quarto me pareceu mais pesada do que nunca, tentei falar. Não o acusei, não gritei. Minha voz saiu trêmula, pequena. Antônio, sinto sua falta, eu disse, enquanto ele se virava para o lado oposto. Falta. As meninas Você vive sentem na sua... igreja agora. Ele não se virou. Apenas respondeu com uma calma que era mais cortante que qualquer grito. Alba, isso é um sacrifício que faço pela nossa comunidade, pela nossa fé. Você, como minha esposa, deveria se alegrar por eu estar mais perto de Deus, não me cobrar por isso. A resposta dele foi um cadeado. Ele usou Deus como escudo e me acusou de egoísmo, de falta de fé. Ali, no escuro do quarto, eu entendi. Estava completamente sozinha. Depois daquela noite, depois daquela resposta fria e piedosa de Antônio, um silêncio diferente se instalou entre nós. Não era mais o silêncio da distância, mas o silêncio da Guerra Fria. Eu parei de tentar.
Parei de fazer suas comidas preferidas. Parei de esperar por uma palavra de carinho. Parei de buscar seu olhar. Comecei a observá-lo como um cientista observa um inseto estranho. Eu o via se arrumar para encontrar o padre, o cuidado com a roupa, o perfume de sândalo que ele agora usava sem disfarçar. Eu o via voltar para casa com os olhos cheios de um entusiasmo que morria assim que ele cruzava a porta. Tornei-me uma espectadora na minha própria vida, e essa distância forçada me deu uma nova e terrível clareza. A dor da rejeição não tinha ido embora, mas agora ela tinha uma companheira, a fúria. Os jantares de quarta-feira se tornaram um exercício de atuação. Eu sorria para o padre Ramiro, oferecia mais café, perguntava sobre os jovens da cruzada. E enquanto meu rosto exibia a máscara da anfitriã perfeita, meus olhos registravam tudo. O jeito como a mão de Antônio roçava na do padre quando ele passava o açucareiro. As frases que eles começavam e o outro terminava. As risadas compartilhadas sobre piadas que eu não entendia. Eram dois mundos àquela mesa. O mundo deles, vibrante e cheio de segredos, e o meu mundo, mudo e gelado. Eu era a mobília, a cozinheira, a mulher que lavaria os pratos depois que a verdadeira vida da casa tivesse se retirado para a sacristia ou para alguma pescaria noturna. A solidão tornou-se uma capa pesada que eu vestia todos os dias. Comecei a inventar desculpas para não ir à feira no sábado, para não sentar na calçada ao entardecer. As conversas com as vizinhas se tornaram insuportáveis. Cada elogio ao meu marido, cada palavra de admiração pela amizade dele com o padre, era como esfregar sal na minha ferida aberta. "Você tem um santo em casa, Alba", disse-me Dona Maricota um dia, e eu tive que me segurar para não gritar que santos não constroem seu altar sobre a ruína do coração de uma mulher. Comecei a sentir uma aversão física à igreja. O cheiro de incenso me enjoava. Os cânticos me pareciam hipócritas. Como eu poderia rezar num lugar que havia se tornado o símbolo da minha humilhação? Num ato de desespero, peguei as meninas e fui passar uns dias na casa da minha mãe, na cidade vizinha. Pensei que o ar, a distância, talvez me fizessem bem. Numa tarde, enquanto peneirávamos o fubá para fazer broa, tentei me abrir. Não contei a verdade, claro, mas falei da minha tristeza, da solidão, de como Antônio estava distante. Minha mãe nem sequer parou de mexer a massa. "Minha filha, o casamento é assim mesmo", ela disse, com a sabedoria resignada de sua geração. "Homem não é para dar atenção, é para dar sustento. Agradeça a Deus pelo marido que você tem e pare de procurar pelo enhovo. Ciúme é um pecado feio e uma doença da alma." Naquele momento, eu soube. Eu estava definitiva e irremediavelmente sozinha. Voltei para a Trindade do Sul com uma nova determinação. Se ninguém acreditaria em mim, se o mundo inteiro estava cego, então eu precisava de provas. Não para os outros, mas para mim. Para solidificar a fúria que estava começando a me dar forças. Parei de ser a esposa triste e me tornei a detetive. Passei a prestar atenção nos horários, nas desculpas. A reunião para a festa de São João que acontecia 3 meses antes da festa. A visita a um paroquiano doente, numa cidade a 50 quilômetros de distância, numa noite de terça-feira. As pequenas mentiras, as inconsistências, começaram a se empilhar, cada uma delas um tijolo no muro da minha certeza. Eu não estava louca. Eu estava sendo metodicamente enganada. A confirmação veio de uma forma banal e dolorosa. Fui limpar o porta-luvas do carro de Antônio, uma tarefa que eu fazia todo mês, e encontrei algo que não deveria estar lá. Um pequeno canhoto de ingresso de cinema. Não de Trindade, onde nem cinema tínhamos, mas de Montes Claros, uma cidade a 2 horas de distância. A data era de uma quinta-feira anterior, um dia em que Antônio me dissera que passaria a noite em vigília na igreja com o padre Ramiro. O filme em cartaz era um romance qualquer, um que eu tinha comentado semanas antes que gostaria de ver. Naquele instante, a imagem se formou na minha cabeça com uma clareza brutal. Os dois, sentados no escuro do cinema, talvez de mãos dadas, enquanto eu, em casa,
rezava por eles. A descoberta não me trouxe lágrimas. O poço da minha tristeza havia secado. No lugar, senti uma frieza se espalhar pelo meu corpo. Uma calma assustadora. Era a calma da certeza absoluta, a tranquilidade de quem finalmente entende as regras do jogo. A dor ainda estava lá, uma brasa constante no fundo do peito, mas ela não me paralisava mais. Pelo contrário, ela me focou. Olhei para minhas mãos, calejadas do trabalho doméstico, e senti pela primeira vez que elas poderiam servir para algo além de esfregar, cozinhar e costurar. Elas poderiam servir para destruir e para construir. Naquele dia, a esposa traída começou a morrer, e em seu lugar, uma estrategista começou a nascer. Meu objetivo mudou. Não era mais salvar meu casamento, era sobreviver a ele e planejar minha fuga. A primeira coisa que essa nova clareza me mostrou foi o tamanho da minha dependência. Olhei ao redor daquela casa, para os móveis, para a comida na despensa, para os vestidos das minhas filhas. Nada daquilo era meu. Tudo pertencia a Antônio. Eu era uma funcionária não remunerada, uma prisioneira, bem cuidada. A liberdade, eu entendi, tinha um preço. E eu não tinha um único tostão furado que fosse meu de verdade. A imagem das minhas filhas crescendo naquele ambiente, aprendendo com meu exemplo a aceitar a mentira e a submissão, foi o combustível que eu precisava. Eu não lhes daria esse legado. Eu lhes daria uma mãe que era dona do próprio destino. E para isso, eu precisava de dinheiro. Foi aí que minha habilidade mais doméstica e feminina se tornou minha arma secreta. A costura. Eu sempre costurei para a família, mas agora comecei a oferecer meus serviços para fora, em segredo. Primeiro para uma vizinha, depois para a amiga dela. Fazia bainhas, ajustava vestidos, criava peças novas a partir de tecidos baratos. Dizendo a Antônio que o dinheiro extra era para comprar um enfeite para a sala ou um brinquedo novo para as meninas, comecei a juntar minhas primeiras economias. Cada moeda era uma pequena vitória, uma gota de liberdade. Guardava tudo numa velha lata de biscoitos, escondida, debaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto de costura. Aquele som metálico, quando eu depositava mais uma pequena quantia, era a música da minha revolução silenciosa. Para meu plano funcionar, eu precisava de uma cúmplice, um elo com o mundo exterior. Lembrei-me de minha prima Helena, que morava em Belo Horizonte. Ela era o oposto de mim. Solteira, trabalhava num escritório, vivia sozinha. Era a ovelha negra da família, segundo minha mãe. Mas para mim, ela era a imagem da liberdade. Escrevi-lhe uma carta, a primeira em anos. Fui vaga, mas firme. Disse que estava pensando no futuro das meninas, que a vida em Trindade era limitada e que eu gostaria de saber como era o custo de vida na capital. Não falei da traição, não falei do padre. Falei de sonhos, de educação, de oportunidades. Era uma meia-verdade, a parte do meu plano que podia ser dita em voz alta. O próximo passo era o mais arriscado e o que mais me doeu. Eu tinha algumas joias de família, presentes da minha avó. Um par de brincos de ouro, um fino colar de pérolas e um anel com uma pequena pedra de água marinha. Eram minha única herança, meu único bem de valor. A ideia de vendê-los me causava uma dor física, um sentimento de traição às minhas raízes, a memória da minha avó. Mas então eu olhava para o rosto adormecido das minhas filhas, e a dor se transformava em determinação. A memória da minha avó seria melhor honrada por uma neta livre do que por uma neta que usava suas joias como adorno em uma gaiola. Dourada. A decisão estava tomada. A venda teve que ser uma operação de guerrilha. Numa manhã, inventei uma desculpa para ir à cidade vizinha, dizendo que precisava comprar uma linha especial para um bordado. Lá, com o coração na boca, entrei numa pequena joalheria. O homem mal olhou no meu rosto, avaliou as peças com uma lupa, ofereceu um valor que eu sabia ser baixo, mas que para mim parecia uma fortuna. Aceitei sem pestanejar. Voltei para casa com o dinheiro escondido na barra do vestido, sentindo um misto de culpa e euforia.
Para justificar o sumiço das joias, dias depois, fingi um desespero controlado. Antônio, acho que perdi meu anel, os brincos, não sei onde guardei. Ele mal deu importância, preocupado com uma reunião da igreja. A indiferença dele foi a bênção que selou meu plano. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma peça de teatro. E eu era a atriz principal. Com uma frieza que me surpreendia, passei a desempenhar o papel da esposa devota com perfeição. Tornei-me ainda mais amigável com o padre Ramiro. Comecei a levar-lhe bolos, a pedir-lhe conselhos. Padre, o que eu faço? Antônio anda tão distante, tão nervoso. Reze por ele, por nosso casamento. Eu via a compaixão e um pingo de culpa em seus olhos, e usava isso a meu favor. Ele se sentia seguro perto de mim, a pobre esposa ingênua que não via um palmo à frente do nariz. Mal sabia ele que cada sorriso meu, cada palavra de lamento, era um passo calculado na minha jornada para longe dali. As cartas para Helena, em Belo Horizonte, se tornaram mais frequentes e mais ousadas. Pedia a ela que olhasse preços de lotes em bairros simples, bairros operários onde uma mulher sozinha com 2 filhas pudesse recomeçar sem chamar atenção. Cada carta enviada era um risco. Eu ia ao correio da cidade vizinha para postá-las, sempre com uma desculpa diferente. A adrenalina de viver essa vida dupla era exaustiva. Eu era 2 mulheres. A Alba de Trindade do Sul, a esposa sorridente e submissa, e a Alba das cartas, a mulher que planejava meticulosamente sua libertação, que contava moedas e sonhava com paredes que seriam só suas. O medo de ser descoberta era constante, um nó permanente na minha garganta. A resposta de Helena chegou numa tarde chuvosa. Ela havia encontrado um pequeno terreno à venda, num bairro novo que estava começando a se formar. O preço era exatamente o que eu tinha conseguido com a venda das joias e com as minhas economias da costura. Ela mandou uma foto do lote, um pedaço de terra, vazio e cheio de mato. Para qualquer outra pessoa seria um nada. Para mim, aquela foto era a imagem mais linda do mundo. Era a promessa de um chão para chamar de meu. Chorei ao ver aquela imagem, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem, depois de uma longa jornada no escuro, finalmente avista a primeira luz do amanhecer. O processo de compra foi feito através de Helena, por procuração. Enviei-lhe o dinheiro em pequenas remessas, escondido em pacotes de fubá e café que eu mandava para ela, fingindo ser saudades da nossa terra. Cada pacote enviado era uma oração silenciosa. Eu vivia num estado de tensão perpétua. Durante o dia, sorria, cozinhava, cuidava das minhas filhas e ouvia os relatos de Antônio sobre os progressos da paróquia. À noite, deitada ao lado dele, na mais completa escuridão, eu não sentia mais o frio da rejeição. Eu sentia o calor da minha vingança silenciosa se cozinhando em fogo baixo. Ele achava que estava me enganando, mas era ele o verdadeiro cego. Essa dualidade me consumia. Ser a esposa perfeita, a mãe atenciosa, a vizinha simpática, enquanto por dentro eu era uma revolução em andamento, exigia um esforço sobre-humano. Havia dias em que eu olhava meu reflexo no espelho e não me reconhecia. Quem era aquela mulher de olhos frios e sorriso fácil? Onde estava a jovem sonhadora que se casou apaixonada? Ela havia sido assassinada pela traição e pela hipocrisia, e em seu lugar restava essa estrategista, essa sobrevivente. Era um fardo pesado, carregar tantos segredos, sentir o gosto amargo da mentira na minha própria boca, mesmo que fosse por uma causa justa. Se essa parte da minha história te tocou, a parte de ter que ser 2 pessoas ao mesmo tempo, de sorrir por fora enquanto a alma grita por dentro, deixa seu comentário. Eu leio tudo com muito carinho. Às vezes, a vida nos força a usar máscaras para sobreviver, para proteger a nós mesmos ou a quem amamos, até que tenhamos força para mostrar nosso verdadeiro rosto. Quero saber se você também já se sentiu assim, vivendo uma vida que não era inteiramente sua, esperando o momento certo para poder finalmente respirar fundo e ser quem você realmente é.
A carta final de Helena chegou numa segunda-feira. Dentro, a cópia da escritura do terreno. Meu nome, Alba Guimarães, estava lá, impresso em tinta preta, oficial. Li e reli aquele documento umas 10 vezes, trancada no quartinho da costura. Minhas mãos tremiam tanto que o papel fazia barulho. Eu era proprietária. Eu tinha um chão. Não era uma casa, não era um lar, mas era um começo. Era a prova material de que meu plano não era um delírio, era uma realidade em construção. Dobrei o papel com um cuidado religioso e o escondi junto com o dinheiro que restava na lata de biscoitos. Aquele pedaço de papel era meu passaporte para a liberdade. Com a escritura em mãos, a fase final do meu plano começou a tomar forma na minha cabeça. A fuga não podia ser um ato impulsivo. Tinha que ser um golpe de mestre, um cheque-mate que não desse a eles a chance de reagir, de me difamar ou de me encontrar. Eu precisava de uma saída que garantisse não apenas a minha liberdade, mas o futuro das minhas filhas. E para isso, eu precisava de mais do que o terreno. Eu precisava de uma garantia, de uma arma que os mantivesse em silêncio para sempre. A raiva fria que me habitava começou a me sussurrar ideias, a desenhar o cenário do confronto final. E eu, pela primeira vez, me permiti ouvir. O clímax da minha vida secreta, o ponto de virada, chegou na noite mais barulhenta e festiva de Trindade do Sul, a festa de São João. O ar estava pesado com o cheiro de milho assado, quentão e pólvora dos busca-pés que os meninos soltavam. As fogueiras crepitavam altas, lançando sombras dançantes nos rostos suados e felizes das pessoas. Eu estava lá, no meio de tudo, desempenhando meu papel. Sorri para as vizinhas, servi canjica para minhas filhas. Até dancei um pedaço da quadrilha com o pai de uma coleguinha. Delas. Por fora, eu era a imagem da esposa e mãe em seu ambiente natural. Por dentro, eu era uma caçadora, esperando o momento certo, com os sentidos mais aguçados do que nunca. Eu sabia que em noites assim, de caos e alegria, as pessoas baixavam a guarda. E então, aconteceu. Antônio se aproximou, o rosto iluminado pela fogueira, e disse as palavras que meu instinto esperava. Alba, vou até a sacristia. O padre Ramiro precisa de uma ajuda com as doações da festa, para guardar tudo em segurança, antes que a bagunça aumente. A desculpa era perfeita, irretocável. Quem poderia desconfiar de um ato tão nobre e responsável? Qualquer outra esposa teria sorrido e assentido. Mas eu não era mais qualquer outra esposa. Eu senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Era agora. Era o momento que eu, inconscientemente, aguardava. Assenti com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Mas assim que ele se virou e se embrenhou na multidão, meu corpo começou a se mover por conta própria. Deixei minhas filhas aos cuidados de uma vizinha de confiança, com uma desculpa qualquer sobre ir ao banheiro, e me afastei da luz e do barulho. Segui-lo foi um ato de pura intuição. Meu coração batia descontrolado, não apenas de medo, mas de uma terrível e sombria expectativa. Eu precisava ver. Não bastava mais saber, não bastava mais suspeitar ou ter provas indiretas como um bilhete de cinema. Eu precisava da imagem, da cena crua e inegável. Precisava que a ferida se abrisse de uma vez por todas, para que pudesse finalmente parar de sangrar. Eu precisava da arma final para a minha guerra, e eu sabia que a encontraria lá, na casa de Deus. O caminho até os fundos da igreja era escuro. Um contraste brutal com a festa que acontecia a poucos metros dali. Meus pés afundavam na grama úmida, e o som da sanfona ia ficando cada vez mais abafado, substituído pelo som da minha própria respiração ofegante. Cada sombra parecia um monstro, cada barulho um sinal de que eu seria descoberta. Cheguei à parede lateral da sacristia, o coração parecendo querer saltar pela boca. Havia uma janela alta e estreita, com o vidro empoeirado, e uma das folhas estava ligeiramente entreaberta para ventilar o cômodo abafado. Com um cuidado infinito, subi num caixote velho que estava encostado na parede e me posicionei. O que eu vi através daquela fresta não foi uma surpresa, mas ainda assim, o impacto foi devastador.
O ar lá dentro estava carregado de incenso e do cheiro de cera de vela derretida. Antônio e o Padre Ramiro não estavam contando dinheiro ou organizando doações. Eles conversavam baixo, de pé, muito próximos um do outro. E então vi Ramiro erguer a mão e tocar o rosto do meu marido com uma ternura que eu jamais havia recebido. E na sequência, o beijo. Não foi um beijo casto ou roubado. Foi um beijo de saudade, de urgência, de um amor desesperado que não via a hora de se esconder do mundo. Um beijo que Antônio, meu marido, retribuiu com uma entrega que ele nunca, em todos os nossos anos, juntos, havia dedicado a mim. Naquele momento, eu não gritei. Eu não chorei. Eu não fiz absolutamente nenhum som. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo e o meu corpo paralisado. Senti o sangue fugir do meu rosto, um enjoo forte subindo pela garganta. O ditado popular diz que, em momentos de choque, o chão se abre sob nossos pés. O meu não se abriu. Pelo contrário, ele se solidificou, tornou-se duro e frio como pedra. O que desmoronou não foi o chão. Foi o que restava da minha antiga identidade. A última e frágil casca da esposa iludida, da mulher que ainda nutria uma microscopicamente esperança de estar errada, quebrou-se em 1000 pedaços. E no vácuo deixado por esse desmoronamento, algo novo e terrível nasceu. Uma fúria. Mas não era uma fúria quente, de gritos e pratos quebrados. Era uma fúria gelada, calculista, uma calma mortal que tomou conta de cada célula do meu ser. A humilhação de vê-los ali, no lugar mais sagrado da cidade. O homem que me dava a hóstia beijando o homem que dividia a cama comigo, foi tão absoluta, tão completa, que queimou todas as minhas outras emoções. A tristeza virou pó, o amor, uma memória distante. O que restou foi apenas a certeza cristalina do que eu precisava fazer. Ali, escondida na escuridão, eu não era mais uma vítima. Eu era a dona do futuro deles. Desci do caixote com movimentos lentos e deliberados, como se estivesse com medo de quebrar a quietude preciosa da minha nova resolução. Afastei-me da janela sem fazer barulho e caminhei de volta em direção à luz e ao som da festa. O plano, que antes era um esboço de sobrevivência na minha mente, agora se tornara um roteiro detalhado, com começo, meio e um fim espetacular. A imagem do beijo não era mais uma fonte de dor. Tinha se transformado na minha maior posse, no meu trunfo, na garantia de que eles fariam exatamente o que eu quisesse. A vingança, eu decidi ali, não seria um prato servido frio. Seria um banquete, cuidadosamente preparado e servido com um sorriso no rosto. Quando me misturei novamente à multidão, ninguém pareceu notar minha ausência ou a transformação que havia ocorrido em mim. O mundo continuava o mesmo. A música tocava, as pessoas riam. Encontrei minhas filhas. Comprei para elas uma maçã do amor. Limpei o açúcar que escorria em seus queixos. A capacidade de executar aquela normalidade, de sorrir para a vizinha que me ofereceu um copo de quentão momentos depois de ter meu coração estraçalhado e reconstruído como uma arma, foi a primeira prova da minha nova força. Eu era uma atriz consumada, e o terceiro ato da minha peça estava prestes a começar. Naquela noite, em meio ao barulho da festa de São João, com minhas filhas segurando minhas mãos, olhei para a fogueira mais alta e fiz um juramento silencioso. Jurei a mim mesma que eu não seria a coitada da história, a mulher traída que definha em tristeza e solidão. Eu não permitiria que a hipocrisia deles definisse o meu destino ou o das minhas meninas. Eles haviam roubado meu passado, manchado minhas memórias e profanado minha fé. Mas o futuro era um livro em branco, e a caneta, pela primeira vez na minha vida, estava firmemente em minhas mãos. O jogo havia sido cruel, mas as regras tinham acabado de mudar, e eu estava pronta para dar o meu cheque-mate. Parou esta resposta. Na manhã seguinte à festa de São João, acordei antes do sol, mas pela primeira vez em anos, não foi a angústia que me despertou. Foi um sentimento de calma, uma clareza de propósito que parecia ter lavado minha alma durante a noite.
Todas as peças do meu quebra-cabeça interno se encaixaram. Levantei-me, preparei o café como sempre, mas meus movimentos não eram mais os de uma autômata. Eram os de uma general no dia da batalha final. Decidi que o palco para o meu ato de libertação seria o nosso aniversário de casamento, que aconteceria em uma semana. A ironia da data me deu um prazer sombrio. Eu usaria o dia que marcou o início da minha prisão para celebrar a minha fuga. Comecei os preparativos com um esmero que beirava a arte, planejando o último jantar que serviria naquela casa. Durante aquela semana, fui a esposa mais perfeita que Antônio já tivera. Atenciosa, sorridente, serena. Ele, aliviado por meu aparente bom humor, relaxou. A tensão que havia entre nós pareceu se dissipar, o que apenas tornava minha atuação mais requintada. No dia do aniversário, preparei um assado que perfumou a casa inteira. Uma mesa posta com a melhor toalha e as taças de cristal que só usávamos em ocasiões especiais. E, claro, fiz o convite final. Liguei para a casa paroquial. Padre Ramiro, o senhor precisa vir jantar conosco hoje. Antônio e eu estamos comemorando nosso aniversário, e ficaria muito feliz se o senhor, nosso amigo e guia, viesse nos dar sua bênção. A hesitação na voz dele foi breve. Ele não podia recusar. A armadilha estava montada. O jantar transcorreu sob uma normalidade surreal. Eles conversaram sobre os assuntos de sempre, a política, a igreja. Eu participava pouco. Apenas sorria e os servia, observando-os com a distância de quem assiste a um filme pela última vez. Esperei o momento exato, depois da sobremesa, quando o café já estava servido, com a xícara na mão e um sorriso que eu treinei por dias em frente ao espelho. Eu disse, com a voz mais calma e límpida que consegui produzir: Antônio, eu tenho um presente de aniversário para nós. Estou te deixando. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada debochada dele. Deixando? E... Você vai para onde, Alba? Vai viver de quê? Não seja ridícula. O padre Ramiro me olhava com aquela piedade insuportável, como se eu fosse uma criança tendo um acesso de raiva. Foi então que me virei, não para o meu marido, mas para o padre. Olhei diretamente no fundo dos olhos dele, os mesmos olhos que a cidade inteira achava que eram santos, e deixei a máscara cair. Vou para um lugar onde os homens são o que parecem ser, eu disse, e minha voz não tremeu. E padre, não se preocupe. O segredo de vocês morrerá comigo. Desde que uma generosa e silenciosa pensão para mim e para as meninas seja depositada todo mês na minha conta. Afinal, o silêncio de uma mulher traída e humilhada tem seu preço. E o escândalo de um padre... Bem, isso poderia destruir muito mais do que um casamento em Trindade do Sul, não é mesmo? Eu não precisei descrever o que vi na sacristia. Eles sabiam que eu sabia. A mudança no semblante dos dois foi a minha verdadeira vitória. A arrogância de Antônio se desfez, como um castelo de areia, dando lugar a um pânico pálido e suado. A piedade nos olhos de Ramiro se transformou em puro terror. O ar ficou pesado, denso. Eles não disseram uma palavra. Apenas se olharam. E nesse olhar cúmplice, eu vi o fim do poder deles sobre mim. O dinheiro era secundário. O que eu ganhei naquela noite foi a certeza de que eles passariam o resto de suas vidas como meus reféns, aprisionados pelo medo do mesmo julgamento público que usaram para me manter na linha por tanto tempo. Levantei-me da mesa, disse "boa noite" e fui para o meu quarto fazer as malas das minhas filhas. A guerra havia acabado. Eu venci. Eles cumpriram o acordo sem jamais tocar no assunto novamente. O dinheiro era depositado pontualmente. 2 semanas depois, eu e minhas meninas embarcamos no ônibus para Belo Horizonte, deixando para trás a cidade de poeira e hipocrisia. A sensação de ver Trindade do Sul diminuir pela janela do ônibus foi a de uma libertação física, como se um peso de toneladas estivesse sendo retirado das minhas costas. Na capital, com o dinheiro da pensão e a coragem recém-descoberta, aluguei uma pequena casa enquanto construía a minha, no meu terreno. Abri minha própria confecção numa garagem,
começando com uma máquina de costura e um sonho. Houve dias difíceis, de muito trabalho e poucas horas de sono, mas cada centavo ganho tinha o gosto doce da independência. E aqui estou eu hoje, aos 78 anos, sentada na varanda desta casa que eu mesma vi subir, tijolo por tijolo. Minha pequena confecção se tornou uma empresa de médio porte, hoje administrada pela minha filha mais nova, Clara. Lúcia se tornou uma advogada brilhante. Criei minhas filhas longe das sombras da mentira, ensinando-as que o valor delas não dependia da aprovação de homem nenhum. Antônio e Ramiro? Soube que envelheceram juntos em Trindade do Sul, sustentando a farsa da amizade virtuosa até o fim. Nunca mais os vi. Eles se tornaram apenas um capítulo distante, o prólogo da história que realmente importa, a minha. Se eu aprendi alguma coisa em todos esses anos, foi que a verdadeira fé não mora em altares de igreja ou na aparência de um casamento feliz. A verdadeira fé é a que a gente encontra dentro da gente, na calada da noite, quando tudo parece perdido. É a coragem de virar o jogo quando a vida nos dá as piores cartas. E essa, minhas netas e todos vocês que me ouviram, é a lição que eu quero deixar. Nunca, jamais, deixem que ninguém, seja um marido, um padre ou a sociedade inteira, defina o valor de vocês ou o tamanho do poder que vocês carregam. O poder sempre esteve e sempre estará em suas mãos. Vocês só precisam decidir quando e como usá-lo.